Today we went up to visit the Christ the Redeemer, Hoje nós fomos visitar o Cristo Redentor, one of the great iconic images in the world. uma das mais icônicas imagens no mundo moderno. You show that picture anywhere in the world, people say, Rio. Você mostra uma foto do Cristo Redentor para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e vai dizer Rio, Brasil. And I saw a television documentary on this statue a while ago. E há um tempo atrás eu assisti um documentário na televisão acerca justamente da estátua do Cristo Redentor aqui no Rio. And they talked about its history and how it was built and the materials that were used. E o documentário falava sobre em que ano foi construído, como foi construído, o trabalho até subir com material, como foi a obra em si. But they said inside it is hollow. Mas dizia o documentário, por dentro daquela construção de concreto é um espaço oco. And I thought, a Jesus that is hollow. E eu pensei, mas então Jesus é oco? For many Christians, that is their experience. Para muitos cristãos, essa é a experiência que eles têm com Jesus. A Jesus outside everything looks lovely. Um Jesus em que aparentemente tudo do lado de fora é adorável, But it is hollow inside. mas que dentro dele é oco. And to some extent, that is the nature of the message of Jeremiah. E curioso porque eu consigo ver que essa também é parte e essência da mensagem do profeta Jeremias. We've been looking in Jeremiah these last 3 days. Nós temos observado e caminhado ao longo desses últimos dias dentro do livro de Jeremias. And I tried to set the big scene as to what was going on in Jeremiah's day. E o que eu tenho tentado fazer é justamente extrair do texto aquilo que mais salta aos olhos, aquilo que é mais relevante naquele contexto, naquele tempo. Under King Josiah, an attempt to return to God, to return to the law of God. Acerca da intenção do rei Josias de retornar para o Senhor, não somente ele, mas de trazer consigo toda a sua liderança e toda a sua nação de volta ao Senhor. And they had this great Passover celebration. Acerca também dessa grande celebração de Páscoa que ocorreu, The biggest for 400 years. na verdade, a maior celebração de Páscoa que ocorreu no intervalo de 400 anos. 41,000 animals that were sacrificed in 7 Mais de days. 41 mil animais foram oferecidos ao Senhor em sacrifício em holocausto. And everybody was enjoying the carnival, E todos estavam desfrutando daquele grande festival, except Jeremiah. a não ser por Jeremias. And he was called by God to stand alone. Jeremias foi chamado pelo Senhor para que estivesse ao lado, à parte, And to speak into this situation. e de numa posição de, ainda que solitariamente, falar à nação. And he said, outwardly you're doing all the right things. E Jeremias diria mais ou menos isso: olhando aparentemente, nós estamos fazendo tudo que é correto na perspectiva de quem olha de fora. You offered the sacrifices. Vocês estão oferecendo sacrifícios. You worship in the temple. Vocês estão adorando ao Deus do templo no templo. But it's hollow inside. Mas tudo isso, na verdade, é algo oco e vazio. There are external rituals, but not internal realities. Ainda que existissem sacrifícios e o culto de uma maneira externa, isso não condizia com a realidade interna daquela nação, daquele povo. And we've talked about that these last 2 days. Falamos sobre isso nessas últimas 2 noites. And I didn't know there was a visual aid towering over the city. I didn't think about there's a visual aid, Christ the E Redeemer, eu não city. tinha pensado, enquanto ministrei nesses 2 dias, acerca da imagem que é o Cristo Redentor de braços abertos sobre uma cidade. Outward, picture. Do lado de picture, fora, a quantidade de pessoas fazendo fotografias é impressionante. but inwardly hollow. Mas dentro, a verdade por dentro é uma verdade oca e vazia. And by the way, the view from there over Rio is amazing. E a propósito, a vista da cidade quando você sobe até lá é algo maravilhoso. I really mean this. I think this is one of the most beautiful cities in the world. E eu reafirmo o que eu disse no carro. Dentre os muitos lugares que eu já estive no mundo, eu tenho a impressão de que o Rio, de fato, depois de ter visto o que eu vi hoje,
é a cidade mais bonita que eu já vi. I have been in Cape Town, number 2. Já estive na cidade do Cabo, na África do Sul, que hoje eu classifico como número 2. Sydney, Australia, number 3. Já estive em Sydney, na Austrália, linda. Hoje ganhou o 3º lugar. Rio de Janeiro, number 1. O Rio de Janeiro ascendeu ao 1º lugar. Quem é carioca pode glorificar o Senhor. Aleluia, aleluia. I am serious. Eu estou falando sério, meus irmãos. I sent a WhatsApp to my wife Eu mandei as fotos para minha esposa via WhatsApp e falei com ela também. with some of the pictures I took. Algumas das fotos, né, eu mandei para ela I ver. said the most beautiful city in the world. E escrevi para ela, a cidade mais linda no mundo moderno. But we're talking about Jeremiah, not Rio. Mas o nosso assunto aqui é Jeremias, não é Rio de Janeiro. But it's just that the statue is an illustration of some of the truths. Agora, a estátua do Cristo sobre a cidade do Rio é uma ilustração que eu quero usar essa noite. But Jeremiah's message was not just telling the people what was wrong. That was necessary. Porque a mensagem do profeta Jeremias não se restringia a dizer ao povo o que estava errado, embora isso fosse necessário. When you go to visit the doctor, Quando você vai visitar um médico, por exemplo, the first thing he wants to know or she wants to know is, what's wrong with you? a primeira pergunta que ele ou ela lhe fará é: qual o problema com você? They seem quite miserable people, don't they? They seem quite miserable people. E a gente tem a ideia, a imagem de que a classe médica é um tanto quanto de pessoas, um tanto quanto miseráveis, digamos assim. What's wrong with you? Porque você chega e já é assim: o que está acontecendo? Qual o problema? Why do they ask you what's wrong with you? Por que um médico pergunta a você quando você entra no consultório: o que tem de errado com você? Is it because they're in a bad mood? É porque ele está de mau humor naquele dia? Or they have some kind of twisted outlook? Ou será que ele tem dupla personalidade e não está numa boa fase naquela hora? And they ask you embarrassing questions? Ou talvez ele queira só te deixar constrangido naquela sala de consultório. You get up in the night. Você se levanta na noite? Yeah. Sim. How many times? Quantas vezes? 64. Aí você diz: 64. What color is it? Que cor que você está vendo? Blue. Azul. You're sick. Você está doente. And then he says, let me poke you here. Ah, does that hurt? Yes, it does. E daí ele vai falar: deixa eu testar uma coisa em você, e te aperta. Você vai falar: ai, doeu. É claro que doeu, apertei, pô. And this side. Ah, yeah, that E hurts esse lado, too. vê se dói. Pum, ai, doeu. É claro que Why does he doeu. ask you embarrassing questions and poke you where it hurts? Mas aí a pergunta que alguém pode fazer: por que eu entro lá e ele me faz tantas perguntas que me deixam constrangidos? Por que eu entro lá e ele fica me apertando para ver se dói? Because he's a good doctor. Porque ele é um bom médico. And a doctor cannot provide a remedy till he understands what is wrong. E um bom médico não consegue prescrever uma boa e adequada medicação sem que primeiro ele saiba exatamente o que se passa com esse And he paciente. makes a right diagnosis. Por isso ele precisa se ater a gastar tempo no diagnóstico. Now, God told Jeremiah his ministry would be negative and positive. Agora, o que Deus disse a Jeremias foi: Jeremias, seu ministério vai ser negativo por um lado, mas também vai ser positivo por outro lado. He was to uproot and tear down, to overthrow and to destroy. Então, a proposta de Deus para o ministério profético de Jeremias era de denunciar, era de apontar o erro, de que com isso contribuísse para a purificação daquele povo, daquela nação. And Jeremiah might have said, well, why do I have to say such negative things? E daí Jeremias pergunta: mas por que no meu ministério eu tenho que dizer tanta coisa ruim, tanta coisa triste? Because, said God, I want to build and I want to plant. Porque Deus respondeu e disse: porque eu quero construir e edificar algo melhor. I want to bring something beautiful out of this nation Eu of quero Judah. produzir e despertar a partir dessa nação, nesse estado, algo lindo e bonito, algo belo. And I want to talk tonight about the beautiful thing that God would bring. E essa noite eu queria falar um pouco com você acerca das coisas lindas que Deus tinha em mente para trazer. It's in Jeremiah chapter 31. Então vamos ao livro de Jeremias, profeta Jeremias, o capítulo 31. There are many things between the beginning and chapter 31 we haven't time to comment on, of course. É óbvio que há muita coisa entre os capítulos 1 e 2 que abordamos e o 31 que vamos falar hoje.
But Mas now, não God, temos tempo suficiente para cobrir tudo but now isso. God speaks of some days that are coming where he will make a new covenant. Agora, no capítulo 31, Deus fala acerca de uma nova aliança que está proposta por Ele, que está chegando até nós, seu And we'll povo. read chapter 31, verse 31 to 34. Capítulo 31 do profeta Jeremias, o versículo 31 até o versículo 34. And we'll read them just in Portuguese. Vamos ler apenas em português. Diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. The old covenant God had made with Moses, A antiga aliança Deus havia feito e realizado com Moisés. and it was based on law, E ela foi baseada na lei, on people responding to the instructions God had given to them. na resposta do povo às instruções trazidas através da lei. And they had failed to keep that law. E o povo falhou em manter e guardar os Now ensinamentos God da lei. wasn't surprised by that, Agora, você sabe, Deus não se surpreendeu com a falha do povo. but he wanted the people to know they couldn't keep that law. Mas Deus gostaria de que o povo soubesse That they couldn't keep. que de fato eles não conseguiriam guardar aqueles estatutos. And they broke the covenant, he says. Então ele vai dizer, o povo quebrou o mandamento e a lei. But now I'm going to make a new covenant with you. Então, ainda que o povo tenha quebrado essa antiga aliança, eu, diz o Senhor, farei uma nova aliança, It will still involve the law, que ainda envolverá a lei, but no longer written on tablets of stone, mas não mais a lei que é escrita nas tábuas de pedra, but now written in the human heart. mas agora uma lei que é escrita nas tábuas do coração humano. Taken from the outside Então vamos parar com essa coisa do exterior and implanted on the e inside. começar a falar de algo do interior. And I want to explain how that works Agora tonight. eu preciso explicar a você como é que isso exatamente funciona. And I want you to listen carefully, Quero que because você escute com bastante atenção, for the first half an hour you may not know where I'm going. porque talvez na primeira metade do tempo você não saiba para onde eu estou querendo ir. But listen carefully, and then when I get to the important bit, it will make sense. Então se mantenha acordado e atento e você já vai entender o que estamos tentando dizer aqui. There are 3 stages in this covenant. Há 3 estágios nessa aliança. I'll put my law on your minds, right on your hearts. That's the end result. Diz assim, eu colocarei então a minha lei nos vossos corações, no íntimo deles escreverei. The cause of that is in the end of verse 34. They will know me from the least of them to the greatest. Então a reação acerca disso está no 34. E por conta disso, todos eles me conhecerão desde o menor até o maior. And the cause of that is I will forgive their wickedness, remember their sin no more. E o que isso vai causar é que eu lhes perdoarei toda a sorte de maldade. So here are the 3 stages. Então aqui estão os 3 estágios. First, I'm going to forgive you. Primeiro, eu vou perdoar vocês. Then you will come into a relationship where you know me. Depois eu vou trazer vocês até um relacionamento em que vocês me conhecerão. And the result of that will be that the
law of God will be written and expressed in your heart. E o resultado desses dois estágios será o terceiro, em que a lei de Deus estará escrita e impressa no coração de vocês. You'll be forgiven because of the cross. Vocês serão perdoados por conta da cruz. You will know me because of the resurrection. Vocês conhecerão a mim por conta da obra da ressurreição. And the law will be written in your hearts because of Pentecost. E a lei será escrita no coração de vocês por conta da obra do Espírito Santo no Pentecostes. And these three crucial events in the life, death, resurrection, and gift of the Holy Spirit are indispensable to this new covenant. É por isso que esses três pontos que eu mencionei são indispensáveis para essa nova aliança: a vida do Senhor Jesus, a morte e ressurreição do Senhor Jesus e a vinda do Espírito Santo sobre nós. Now we have time tonight only to talk about the end result, what it means for the law to be written into our hearts. We can only talk about the end result, not the first two causes. Então, nós não temos tempo para gastar em todos esses três pontos essa noite. Vamos nos deter apenas no terceiro ponto, por conta do tempo. I will put my law in their minds and write it on their hearts, in verse 33. Verso 33, mais uma vez, diz assim: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Now the law he's referring to here is the law that God gave to Moses, the Ten Commandments basically, the moral law of God. Agora, a lei a que se refere aqui é a lei moral que Deus havia dado a Moisés, basicamente o compêndio dos 10 mandamentos. Now, why did God give the law to Moses? Uma pergunta surge: por que exatamente Deus deu a lei para Moisés? Because one thing we know about the law is that nobody has been able to keep it. Uma coisa muito fácil de saber e chegar à conclusão acerca da lei é que ninguém seria capaz de cumpri-la. I could look my brother Samuel here in the eye. Eu posso olhar aqui para o meu irmão Samuel aqui nos olhos. I've only known him for 3 days. Só o conheço há 3 dias. I haven't seen him sin yet. Eu ainda não o vi pecar que eu tenha percebido. But I can look him in the eye and say, you have broken the law of Mas eu God. posso olhar para ele sem medo de errar e dizer com toda segurança: I can você quebrou a lei. I could say the same to you as a stranger. E olha, eu nem preciso saber teu nome, eu posso olhar para você e falar: você também já quebrou a lei. And you wouldn't get angry. E você não pode nem ficar irritado comigo. You won't get hot on the collar and say, how dare you Você não suggest pode such olhar a e thing. você está pensando o que, seu gringo? Você não pode falar isso para mim, não. You won't even blink. Você não pode nem se queixar. You look me back in the eye. Você não pode querer me olhar com raiva. And you say, and so have you. Mas você pode me olhar nos olhos e falar: e o senhor também, doutor. Because you know and I know no man, no woman, no boy, no girl has ever kept the law of God. Porque eu sei, ele sabe e você sabe que nós dois sabemos, que vocês todos sabem, que nenhum homem, nenhuma mulher já nascido pode manter a lei. So why did God give a law that we couldn't keep? Mas se ninguém pode manter, qual o propósito de Deus dar uma lei que não se pode cumprir? That doesn't seem fair. Não parece que é algo justo. A basic rule in making laws is any law people can't keep is a bad rule. Um princípio básico acerca de legislar é: qualquer lei que seja redigida e criada, que seja impossível de ser cumprida, é simples, é uma lei ruim, mal feita. And yet God has given a law that nobody has kept. Ainda assim, Deus deu uma lei para o seu povo que é impossível de se cumprir. Why? Por quê? Was he in a bad mood when he gave the law? Deixa eu adivinhar, Deus estava de mau humor quando ele resolveu ditar a lei. Moses came up Mount Sinai and Mas- all the people have been disobeying. Moisés estava ali, um tanto com insônia, o povo todo desobediente, e ele pensou: And God said, all right, I'll give you some laws. vou te dar um negocinho rapidinho, me dá uma caneta aqui que eu vou te You dar um won't like negócio. this. Você vai ver o que eu vou dizer para você agora na lei. No, of course, God doesn't act like Não that. havia essa motivação no coração de Deus. Claro que não. So what is the criteria that determined what the law should be when God gave it to Então a Moses? pergunta é: qual seria o critério a ser usado para escrever a lei? I believe there's an answer to that question. Eu acredito que há respostas para esta pergunta. And to answer it, I want to compare with you 2 verses that describe what all sin is. Primeiro eu quero levar vocês até um texto em que eu acredito que descreva bem a raiz e o porquê de tudo isso.
Before I read the first one in 1 John chapter 3, let me just remind you. Primeiro, you said 1 John? 1 John chapter 3. O texto que vamos ler é 1 João capítulo 3. But let me remind you, first of all, the word sin means to miss the mark. Mas deixe-me dizer para você primeiro que a palavra pecado significa errar o alvo. It was used in archery. Ela foi utilizada e ela vem do contexto de arco e flecha, o uso do arco. If you took an arrow, pulled it back in the bow and released it, and you missed the target, it was called sin. Então um arqueiro que tivesse um arco, fizesse uso dele com uma flecha, mirasse um alvo e não conseguisse acertar o alvo, essa exata expressão é sinônimo de pecado. If you missed by a millimeter, it was called sin. O curioso é que se você, ou aquele arqueiro, errasse o alvo por 1 milímetro, chama pecado. If you missed by a centimeter, it was called sin. Se ele errasse o alvo por 1 centímetro, chama pecado. If you missed by a meter, it was called sin. Preste atenção, se ele errar por 1 metro, chama If you missed by a pecado. kilometer, it was called sin. Se ele conseguir errar o alvo, pelo amor de Deus, por 1 quilômetro, chama Because pecado. by how far you miss is irrelevant. Porque o quanto você errou é simplesmente irrelevante. Sin is not a measurement of how bad we are, it's a measurement of how good we are not. O pecado não é algo para ser medido de o quão ruim nós somos. Na verdade, é o contrário. É algo que parece igual, mas é diferente. O pecado serve para medir o quanto nós não somos bons. Do you understand that? Faz sentido? Você entende? If you miss a bus by 1 minute, you've missed it. Outro exemplo vai te ajudar. Se você precisa tomar um ônibus If e you miss você a bus- perde o ônibus por 1 minuto, você pecou. If you miss a bus by 5 minutes, you've missed it. Se você perder o ônibus por 5 minutos, E na mesmo- ilustração, você pecou. You miss it by 30 minutes, you've missed it. Se você perder o ônibus por meia hora, You mesma coisa. You don't congratulate yourself when you miss a bus only by 1 minute. Então, ninguém te dá parabéns quando você chega na plataforma com a sua bagagem e o rapaz diz assim, rapaz, parabéns, você perdeu o ônibus só por 1 minuto. You don't say, fantastic, tomorrow I tried to miss it Você não vai only dizer by para o funcionário 30 ali seconds. você não vai dizer para o funcionário da Nova Rio, fantástico, amanhã eu tento perder por 30 segundos. Do you know something? Deixa eu te falar algo. God is not interested in how bad we are. Deus não está interessado em saber o quão ruim eu e você somos. He is interested in how good we are not. Ele está interessado, na verdade, em saber o quanto nós não somos bons. And if you missed the target by a millimeter or kilometer, you've missed the target. E o ponto-chave é que se você erra o alvo por 1 centímetro ou por 1 quilômetro, você errou o alvo. That means the word sin is a relative word. Então imagine que a palavra pecado é uma palavra relativa. We don't know what sin is unless we know what the mark is that we have missed. Então a questão é o quanto nós quase chegamos, nós perdemos por pouco, quase tocamos lá. That's why you talk to somebody on the street. If you say you're a sinner, they say, how dare you say such a thing? É por isso que às vezes se você caminha por aí e chama alguém assim, você é um pecador, o cara responde, mas que absurdo, que ousadia sua me chamar de pecador. Well, of course they do. They have no idea what you're talking about. Agora, é possível que eles não tenham a menor ideia do que você está falando. What is the target I have missed? Ou seja, que tipo de alvo que eu errei, que tipo de acerto que eu tinha que ter tido e não tive. I want to connect 2 verses to tell us. Deixe-me conectar dois versículos para explicar a 1 vocês. John 3 and verse 4. 1 João 3 e 4. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Todo aquele que peca quebrou a lei de fato, porque o pecado não compreende a lei. So John says, everyone who sins, you know what they do? They break the law. Então João vai falar, qualquer um que pega, sabe o que ele faz? Ele quebra a lei, ele não cumpre a lei. Because the law represents the target we have missed when we sin. Porque a lei representa o alvo que perdemos, que não conseguimos acertar. Then we might say, all right, if the law is the target, why didn't God make the law a little easier to encourage us a bit? Uma outra colocação interessante seria, ora, se é tão difícil assim, por que o Senhor Jesus não abaixa um pouco essa regra para que fique fácil todo mundo acertar? Well, to answer that, let me read you the only second verse that tells us what all sin is. Bem, para responder isso, deixe-me ler o segundo versículo que vai explicar.
It's in Romans chapter 3 and verse 23. Está na carta de Romanos 3, o versículo 23. It says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. So every time you sin, says Paul, we know what you do, you come short of the glory of God. Então, é como se Paulo estivesse dizendo: eu sei exatamente o que aconteceu. Nós quase chegamos, mas não conseguimos alcançar o alvo da glória So de put Deus. these two verses together. Então, coloque esses dois versos juntos. John says to sin is to come short of the requirement of the law. João vai falar que pecar é transgredir a lei, é quebrar a lei. So my left hand here represents the law. Então, essa mão aqui representa o padrão, a medida. And Paul says to sin is to come short of the glory of God. Paulo vai falar que todos pecaram, porque pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não conseguiram alcançar o nível da glória. So John says the target is the law. Então João vai falar que o alvo é a lei. And Paul says the target you've missed is the glory of God. E Paulo vai falar que o alvo que vocês erraram, não alcançaram, é justamente a glória. That tells us that the glory of God and the law of God equal the same thing. Isso vai dizer para nós que a lei e a glória de Deus estão no mesmo nível. So to answer the question, why is the law of God what it is? We have to ask another question, what is the glory of God? Então, para responder a primeira pergunta, a gente tem que responder, na verdade, a segunda de o que é a glória de Deus. The word glory occurs with slight different meaning depending on its context. A palavra glória pode vir recheada de diferentes significados dependentes do contexto e da cultura. But essentially, the glory of God is the character of God. Mas essencialmente a palavra glória de Deus significa o caráter de Deus. His moral character. O seu caráter moral. It's the kind of thing John had in mind in John 1:14 when he said, "The Word became flesh and made his dwelling among us, and we have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth." É o que eu creio que João tinha em mente quando ele escreveu no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. So when he saw his glory, what did he see? Então, quando ele diz que viu a glória, o que exatamente ele teria visto? Was it a bright light above Jesus' head? Será que João teria visto uma luz, uma áurea sobre a cabeça de Jesus? No, he's saying we saw in Jesus Christ exactly what God is like. Não, ele vai dizer, na verdade, nós vimos quando o Verbo encarnou e esteve entre nós exatamente o que Deus é, habitando e se movendo e vivendo dentro do Senhor Jesus. So those of us who grew up in Nazareth as a boy with Jesus. Então é como se ele dissesse: nós que fomos criados juntos e crescemos juntos em Nazaré com Jesus, The way he played out on the street with his friends. nós vimos que a maneira como ele lidava com seus amigos, ou ele jogava algum esporte com seus amigos, The way he went hunting in the hills a maneira como ele ia nas campinas, ou como ele caçava, and kicked the ball across the ou field. correndo, ou brincando, The way he treated his friends. a maneira como ele tratava seus amigos, The way he talked to his mother. a maneira como ele falava com sua mãe. We saw, said John, what God is like. João vai dizer: nós vimos o que é o modelo e o caráter de Deus expresso em cada uma dessas coisas. When he began to work in his father's Quando carpenter ele shop. começou a trabalhar com seu pai na marcenaria, The way he billed people accurately for the work that he'd done. na maneira como ele lidava com as pessoas em que ele relacionava-se. The way he got up in the morning, early in the morning, to fix a roof that had blown off in a gale the night before. Na maneira como ele, por exemplo, subia, quem sabe, para fazer algum reparo no telhado de alguém. We saw what God was like. Nós vimos nele, naquelas atitudes, And when o we- que when é he o caráter de Deus. When he began his public ministry, E quando ele começou o seu ministério público, the way he would always touch a leper. na maneira como ele sempre fazia questão de tocar os leprosos. Nobody ever touched lepers, Ninguém tocava leproso naquele tempo, but Jesus did. mas ele fazia constantemente. The way he sat with a dirty woman, everybody else was embarrassed to be seen with. Na forma como ele sentou com uma mulher em que todos estavam constrangidos de que ela sequer estivesse dentro daquele espaço. We saw what God was like. Nós vimos em cada uma dessas situações Because when como we Deus é.
when we saw his glory, we saw in the behavior of Jesus Christ an exact reflection of the character of Porque God. quando diz que vimos a sua glória expressa na maneira como ele se portava diante dos nossos olhos entre todas essas circunstâncias. Now, if this is true of Jesus, it was intended also to be true of you and Agora, me. se isso é verdade acerca do Senhor Jesus, é também verdade que essa era a intenção sobre mim e sobre você, criação de In the Deus. beginning, God said, "Let us make man in our image." Lembra do que está escrito no começo? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. That's not a physical image, that's É a óbvio que não moral está image. falando aqui única e tão somente de uma aparência física material. That you look at a human being, you look at Adam and Eve in the Garden of Eden, and you see in them what God is like. A questão é que pudesse se olhar para Adão e Eva e em olhando para eles pudesse se compreender quem é Deus moralmente e qual é o caráter de Deus. If you saw the way Adam treated Eve, you'd see what God was Ou like. seja, vendo como Adão tratava a Eva, teria que ser capaz de ver como Deus é. The way Eve treated Adam, the way they were kind to each other and gentle and loving. Da maneira como seriam gentis uns com os outros, da maneira como seriam amáveis um com o outro. The way they handled the animals in the garden. Da maneira como ele lidaria com os animais do jardim. The way they patted the dog and stroked the cat. Na maneira como ele faria um tipo de carinho no cachorro e um outro tipo de carinho diferente no gato. In every practical little way, Em todas as questões práticas e pequenas da vida cotidiana. you would see what God is like. A intenção é que todos pudessem In ver his como moral é character. Deus a partir do seu ponto de vista de caráter moral. But something went wrong. Mas algo deu errado. They sinned and came short of the glory of God. Eles pecaram e como está escrito, eles caíram à medida que tinham recebido no They começo. no longer showed what God is like. Não mais eles conseguiam demonstrar o caráter de Deus como deveriam. And so when God gave the law to Moses, Então quando Deus dá a lei para Moisés, and the law was equal to the glory of e God, a lei era equivalente do mesmo nível da glória, the law was given to show what God is like so that we might understand what we are supposed to be a like, questão having é been que made a in his lei image. pudesse ser vista e compreendida como uma lembrança para nós que estávamos abaixo dela, para nos recordar do que é a medida do caráter de Deus. So when God said in the law, "You shall not steal," Então quando Deus diz na lei, não roubarás, why not? por que não? Is it because stealing isn't nice? É porque roubar não é legal? Well, of course it isn't, but that isn't the É reason. claro que roubar não é legal, mas o ponto não é esse. It's because God is not a thief. É porque Deus não é um ladrão. And he made human beings to be in his image. E a intenção ao criar homens e mulheres foi de criar seres à imagem dele. So do not steal. Então, não roubarás. When he said you shall not bear false witness, Quando ele diz, não dei falso testemunho, it's because God never tells lies. é porque Deus nunca contou jamais uma mentira. When he said you shall not covet, Quando ele diz, você não pode jurar em it's falso, because God is not greedy. é porque Deus não está fazendo apostas. When he said you shall not commit adultery, Quando ele diz, não adulterarás, it's because God is totally faithful and you are made to be in his image, so don't ever commit é adultery. porque Deus é totalmente fiel e todos nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus fiel. Even when he said children honor your parents. Mesmo quando ele vai falar que filhos obedeçam a seus pais. Why? Por quê? Because the Son says, I always do those things that please the Father. Porque Jesus mesmo disse, o filho tão somente faz aquilo que agrada ao Pai. And you are made to be in God's image, so children honor your parents. Como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso vale para nós também. When he said 6 days shall you labor and the 7th day do no work, Ou he quando tells ele us diz, why. 6 dias trabalharás, mas no sábado descansarás. That's the only law that tells us why. Isso está na Bíblia, mas por quê? Because it says God rested on the 7th day. Porque diz, Deus descansou no 7º dia. But why did God rest? Muito bem, e por que ele descansou? Was he tired? Deus estava cansado? 6 days of hard creating? Ah, ele trabalhou demais, 6 dias criando tudo numa correria, cansou. No, God rested not because he was tired, Não, Deus descansou não porque estivesse cansado, but because he was finished. mas porque ele tinha concluído. And we rest in the finished sufficiency of God. E quanto a nós, seus
filhos e filhas, cabe encontrar esse lugar de descanso porque Ele já consumou toda a obra. And so the law was given to reveal what God is like. Dessa forma, a lei foi dada para que nos mostrasse, nos lembrasse da medida e do caráter de quem Deus é. So that we might understand what we are intended to be like. Para que pudéssemos entender de fato qual foi a intenção dele ao nos criar, sobre o que poderíamos ser uma vez criados por ele. So that's my first point. The purpose of the law is to reveal the character of Esse é o meu God. primeiro ponto. O propósito da lei foi e é revelar o caráter de Deus. My second point is talk about the effect of the law. Meu segundo ponto é acerca da eficácia da lei. When Moses came down the mountain with the tablets of stone in his hand, Quando Moisés desceu com as 10 leis nas tábuas de pedra, he'd been up there for 40 days, esteve remember? lá em cima por 40 dias, você se lembra do texto? When he got into the valley, he discovered the Israelites had pooled their gold, melted it down, and built a golden calf. Quando ele entra no arraial, ele descobre que o povo de Deus, os israelitas, haviam retirado tudo que tinham de ouro, como alianças, colares e brincos, e transformado num ídolo. And they were having some kind of orgy around this golden calf. Estavam fazendo algum tipo de culto e orgia em volta desse ídolo construído por eles. Moses looked at the first commandment, you shall have no other gods before me. Moisés então olha para aquelas tábuas e o mandamento que está escrito: não terás outros deuses diante de mim. The second commandment, you make no graven image. O segundo mandamento que Moisés olha: não farás para si imagem de escultura. And here the Israelites worshiping a pagan altar, a pagan Ele tira god. os olhos da lei e mais uma vez volta a se ver o povo adorando a um ídolo criado por eles. And Moses was shocked. Moisés esteve chocado por aquele instante. So shocked, he took the tablets of stone and he smashed them on the ground. Tamanho o choque foi que ele pegou as tábuas da lei recebidas por Deus e as partiu. And had to go back up the mountain to get some more. Teve que subir de volta todo o caminho da montanha, do monte, para estar com Deus e receber mais uma vez a lei. Moses was shocked. Moisés ficou chocado. God was not shocked. Deus? Não. Because- Deus não ficou chocado. God did not learn something new about human beings. Porque God did not learn something new about human beings. Deus não aprende nada de novo a partir dos seres humanos. Human beings learn something new about themselves. Os seres humanos é que aprendem algo novo a partir de si mesmos. They discovered, I cannot be what God created me to be. Eles descobriram que eles não podiam ser aquilo que Deus havia os criado para que fossem. And if the purpose of the law was to reveal the character of God, Então, se o propósito da lei era revelar o caráter do moral de Deus, the effect of the law was to reveal the failure of o humankind. efeito da lei é demonstrar a falha e a queda do ser humano. And one of the first things God has to do in a person's life is expose to them their failure. E uma das primeiras obras que acontecem na vida de alguém que é alcançado pelo Espírito Santo é ser exposto de suas próprias falhas. And you know, Jesus rubbed this in the Sermon on the Mount. Sabe, Jesus falou sobre isso no Sermão da Montanha. Remember he said these words? Lembra que ele disse essas palavras? Have you heard it said, you must not kill? Você ouviu o que diz a lei, não matarás? They probably thought, yes, we've heard that. E eles pensaram possivelmente, claro que eu já ouvi That's a isso. good law. É uma boa lei, inclusive. I never killed anybody. Eu nunca matei ninguém. I send you, said Jesus, Mas eu digo a vocês, disse Jesus, if you are angry with your brother, even though you never dare put a knife into his back and you would never put a bullet between his eyes, you are already guilty of murder. se você estiver tão irado e com tanto ódio de seu irmão, ainda que você jamais tenha tentado ousar levantar uma faca contra ele ou tentado dar um tiro nele, ainda assim, perante os olhos de Deus, você é culpado de homicídio. They probably thought, what? Daí eles pensaram, como assim? Que discurso é esse? Then he said, have you heard it said you must not commit adultery? Ele disse mais, vocês ouviram sobre o mandamento, não cometam adultério, não adulterarás. They probably thought, yes, that's a good law. E eles certamente pensaram, realmente ouvi, é uma boa lei, inclusive. I send you, said Jesus, Mas eu digo a vocês hoje, disse Jesus, if you look at a woman and you lust after her, se você olha para uma mulher e você a deseja para a possuir, even though you may not know her name, ainda que você não conheça seu nome,
You don't know where she lives. ainda que você não saiba onde essa mulher reside, You'd never go knock on her door. jamais você baterá na porta dela. You are already guilty of adultery. Ainda assim, diante de Deus, você já cometeu adultério. They probably thought, what? E daí eles possivelmente pensaram isso, como é que foi? Have you heard it said, an eye for an eye, a tooth for a tooth? Você ouviu o mandamento, olho por olho, dente por dente. I send you, said Jesus. Mas eu digo a vocês, disse Jesus, Somebody hits you on the cheek, don't hit them back, turn the other cheek. se alguém bater no sua face, dá o outro lado. If they take your jacket, give your coat as well. Se ele levar o seu casaco, que leve sua camisa também. They take you 1 mile, go 2. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, que caminhe 2. Have you heard it said, love your neighbor but hate your enemy? Você já ouviu sobre amar o seu vizinho e odiar o seu inimigo? I say to you, love your enemy and pray for those who Mas despitefully eu vou dizer use you. diferente. Ame e não apenas ame, mas ame e ore pelo seu inimigo. And I imagine these people standing there with the sweat coming on their E forehead. dá para imaginar essa plateia, essas pessoas ouvindo esse sermão, suando frio enquanto ouvem. This is terrible news. Isso é algo terrível, essa mensagem. We thought he was going to preach good news. Nós achávamos que ele ia trazer uma mensagem de This coisas is terrible boas, news. mas é uma mensagem terrível. It was bad enough before when we couldn't do these things. Now we can't even think about them. Era horrível pensar que não poderíamos fazer. Agora é muito pior pensar que não podemos sequer pensar acerca dessas coisas. What was Jesus doing? O que Jesus estava fazendo aí? He was doing what he has to do for you and for me. Você faz o que você precisa fazer por você e por mim. He's exposing to them the failure of their own hearts. Ele está expondo aquelas pessoas o fracasso do coração delas. You see in Romans 7 and verse 7, I think it is. Romans 7, Verse 7. Romanos 7, 7. Second half of that verse. I would not have known what sin was except through the law. Yeah, verse 7, the second part of verse 7. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. You see, I could be living up to my neck in sin. Então veja só, eu posso estar vivendo mergulhado no pecado até o pescoço, With a good conscience, com uma consciência muito boa, enjoying every bit of it. desfrutando, There are curtindo, pleasures in sin. feliz, consciência limpa, And then the law came. até que chega a lei. And I became aware of my sin, E através da chegada da lei eu me dou conta do meu pecado. not just in what I do, Não apenas naquilo que eu faço, but in the Sermon on the Mount, in what I am. mas no Sermão da Montanha a coisa progride, não agora pelo que eu faço, mas por quem eu sou. It's not just my actions that are broken, but my heart is broken. Ou seja, não é tão somente pelo que minhas ações fizeram, mas porque meu coração, no meu interior, está quebrado. And you know, when Jesus said that in the Sermon on the Mount, Sabe quando Jesus disse isso no Sermão da Montanha? he finished it by saying, be perfect therefore. Ele termina dizendo, sede, pois, perfeitos. And if you're not sure how perfect, he said, even as your heavenly Father is perfect. E se você não tem noção exatamente do que ele quis dizer com sede perfeitos, ele ainda melhora um pouco. Sede perfeitos como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Now, how do you think the people responded to that message? Pensa bem, como é que você estaria ouvindo esse tipo de mensagem do Senhor You've Jesus? heard it said, don't kill. I say, don't hate. Bem, eu disse a você, você ouviu que não mate, pois eu digo a você, sequer odeie. You've heard it said, don't commit adultery. I said, you don't lust. Você ouviu, não cometa adultério, eu diria a você, sequer olhe e deseje. And now I want you to be perfect. E agora, depois de ter dito tudo isso, eu digo a vocês para concluir, sejam perfeitos. As perfect as God is perfect. Como Deus, o Pai perfeito é. How do you think the people responded? Como é que você acha que foi a resposta daquelas pessoas dessa Do you think it mensagem? said, do you think they said, wow, that was a good sermon. Você acha que eles disseram, gostei, vou comprar esse DVD. I'm going to get the DVD. Vou comprar o arquivo. No. Não, claro que não. It tells us how they responded. Diz para nós como é que eles reagiram. They were amazed at his teaching. Eles ficaram assombrados com aquele ensino. Not because it was so good, but because it was porque so impossible. Era muito bom, mas porque era impossível. They went home amazed. Eles foram para casa assombrados, maravilhados. Did you hear Jesus of Nazareth preach that sermon? Você ouviu aquela pregação do Nazareno Jesus? Wasn't that crazy? Que loucura! It's utterly impossible. Isso é impossível.
Well, of course it is. Mas é claro que é impossível. And one of the things you and I have to discover is that the life God created us to live is utterly impossible to me by myself. E uma coisa que eu e você precisamos chegar a uma conclusão de uma vez por todas, que a proposta de vida de Deus para mim e para você é algo impossível de ser vivido, vírgula, por nós mesmos, na nossa própria força. And the law on tablets of stone which reveal what God is like expose what I am like in my failure. Então a vinda da lei, na verdade, veio para expor não somente o que eu fazia, mas quem eu sou e o quão falho eu sou diante da proposta que é a medida do caráter de Deus. But now says Jeremiah, this is an exciting thing. Agora, isso aqui é Jeremias, é algo muito entusiasmante. That same law, Que essa mesma lei, those same requirements, esses mesmos requisitos, which express the character of the same God, que são a expressão do caráter do próprio mesmo Deus, are going to be placed in your heart and in your mind. como está escrito em Jeremias, serão colocados dentro do coração de vocês e dentro da mente de vocês. Taken from the outside and put into the inside. Então pega isso do exterior e coloque agora no interior. I'll give you a couple of verses Vou te dar alguns versículos that explain this, and I'm going to illustrate it to you. que explicam isso e será uma boa ilustração. How is the law of God going to be restored into our hearts? Como exatamente a lei de Deus pode ser implantada em nosso coração? Or how is the glory of God going to be restored into our lives? Because the word glory and law are the same thing. Ou ainda, como a glória de Deus pode ser implantada dentro de nós e nos restaurar? Let me read you first in Colossians chapter 1. Deixe-me ler, por favor, primeiro, antes disso, Colossenses, capítulo 1. And verse 25, I have become its servant, that is of the church, by the commission God gave me to present to you the word of God in its fullness, the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the saints. We'll just pause there for a moment. Colossenses 25 and 1 26. e 25 diz: Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Now says Paul, we have the word of God in its fullness now. Agora vai dizer Paulo, nós temos a palavra de Deus revelada e manifestada de uma maneira plena. This is the full message that was missing. É a plenitude que estava oculta e secreta ao longo de gerações. And it involves what he calls a mystery that's been hidden for ages. Que trata e lida justamente acerca disso que foi manifestado, mas que foi como um mistério que esteve oculto. When a prophet prophesied in the Old Testament, Ou seja, quando um profeta profetizava no Velho Testamento, he'd go back to his home at the end of it. ele iria para o final disso, He would sit down and scratch his head e após a profecia, ele mesmo, profeta, sentaria e coçaria sua cabeça. and say, something is missing here. There's a mystery. E ele diria, tem alguma coisa que está faltando aqui que eu não entendi e que para mim é um mistério. When Moses came down Mount Sinai Quando Moisés desceu do Monte Sinai, with the law in his hand, com a lei em suas mãos, he might have gone back to his tent, possivelmente ele retornou para sua tenda, sat down and scratched his head. sentou, olhou para a lei, coçou a cabeça, This is all very well, but something is missing. leu tudo e disse, realmente isso é muito bom, mas ainda assim falta alguma coisa aqui. There's a mystery here. Isso é um mistério para mim. Now says Paul, that mystery has been made known to us. Agora Paulo vai dizer que o mistério que esteve oculto por todas as gerações, agora foi revelado em sua And here it plenitude. is in verse 27. E aqui está no versículo 27 So de then 1 God has Colossenses. chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of E glory. diz, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória. This is the mystery up until now. Esse é assim o mistério. That is Christ in you, Cristo em vós, not alongside you, não apenas ao seu lado, not in front of you, não apenas na sua frente, but living in you, mas vivendo e habitando dentro de cada um de and vocês. He is your hope of
glory. Ele, na verdade, é a tua esperança da glória. That all have sinned and come short of. De que todos haviam pecado e não haviam alcançado a medida da glória. The glory that John said of Jesus, the Word became flesh and lived among us, and we saw His glory. A mesma glória que João escreveu dizendo que o Verbo se fez carne e vimos a sua glória no meio de nós. We saw in Jesus Christ what God is like. Nós vimos através de Jesus quem é Deus de verdade. Now says Paul, this is the mystery that now is made known. Paulo vai dizer, isso era um mistério que agora foi revelado. That Christ living His life in you. Cristo vivendo a vida dentro de mim e dentro de você. Is your hope of hitting the target. Na verdade é a sua esperança para alcançar o alvo que você vinha por gerações perdendo. The glory of God. A glória do próprio Deus. I wrote a couple of books. Eu escrevi alguns livros. And one published in England was given deles a different title to publish foi in publicado na America. Inglaterra, recebeu outros títulos em outros países. And the English title was Stop Trying to Follow Jesus. Mas o título que recebeu na Inglaterra foi Pare de tentar seguir a Jesus. And some people got upset with me. E algumas pessoas ficaram tanto quanto irritadas comigo e com o título do meu livro. Nobody was ever called a follower of Jesus after Pentecost. Come again? Nobody was called a follower of Jesus after Pentecost. Ninguém foi chamado de seguidor de Jesus depois do advento do Pentecoste. Following is, He's there, I'm here, I'm trying to keep up. Porque seguir a Jesus significa e pressupõe que Ele vai à frente e de que eu vou atrás. After Pentecost, we are in Christ and Christ is in us by the Holy Depois do Spirit. Pentecoste, Cristo está em mim e eu estou nele. And it's this life within us E essa vida em nós that gives us an appetite, a hunger for que nos righteousness, dá apetite e fome. and then empowers us to live that E way. nos capacita e nos empodera a viver essa vida proposta. Let me read you from Ezekiel chapter 30, Deixe-me ler para você Ezequiel capítulo 36 30, and verse 27. 36 e versículo 36, Chapter 36 capítulo 36, and verse 27. versículo 27. And he's talking about the new covenant again. Aqui está falando mais uma vez essa nova aliança. I will put my spirit in you. Eu porei o meu espírito em vocês. And that was new at Pentecost. Isso era muito novo no Pentecostes. Jesus said in the upper room, the Spirit is with you and he will be in you. Porque Jesus disse no cenáculo, o Espírito Santo estará com vocês e em vocês. I'll put my Spirit in you, and listen to this. Mas Ezequiel vai dizer, eu porei o meu espírito em vocês. And move you to follow my decrees and be careful to keep my E os laws. levarei a agirem segundo os meus decretos. The evidence of the Holy Spirit living within us A evidência do Espírito Santo vivendo dentro de nós is our lives begin to show what God is é like. que nossa vida começa a demonstrar aquilo que de fato quem Deus é. That is, law becomes fulfilled in our hearts. Isso é quando a lei se cumpre dentro de nosso coração. A few years ago, Anos atrás, my brother-in-law became a Christian. meu cunhado se converteu. He was never interested in Christianity. Nunca jamais esteve interessado no cristianismo. And the only times I talked to him about it was when he was drunk. E as únicas vezes que eu tive a oportunidade de falar com ele acerca da fé em Jesus era justamente quando ele ficava bêbado. And then he would talk. E daí então ele aceitava conversar comigo, porque estava bêbado. Sure you're a Christian, yeah. Daí você é um cristão? And then his wife had an accident, my sister-in-law, Até que a esposa dele teve um acidente de carro and had to have surgery on her hip. e teve que fazer uma cirurgia na coluna. And they came to live in our home. E nesse processo, morou conosco por um Because período. we had a single story, there wasn't any stairs. It was out in the country in England, and they came to live with us Porque while she naquele tempo healed. nós morávamos numa residência que não tinha escadas, então era mais fácil para se locomover. And God began to do something in his life. Deus começou a agir na vida daquele jovem. And one day I was in Germany speaking at a conference E there, um certo dia eu estava ministrando numa conferência na Alemanha, and my wife telephoned me. e daí minha esposa me telefona. She said, "You'll never guess what happened." E ela disse para mim no telefone, você não imagina o que aconteceu aqui. I said, "You want me to guess?" She said, "Yes, but you'll never guess."
Aí eu respondi, você quer que eu adivinhe? Aí ela até queria, mas você não vai conseguir adivinhar. So I said, I'll guess the most impossible thing. Aí ela falou assim, chuta o que você acha que é o mais impossível de acontecer. Simon has become a Christian. Haha. Aí eu falei, deixa eu adivinhar. O Simon se converteu. She said, how do you know? E ela falou, como é que você soube? I didn't, but is that what's happened? Eu não sabia, mas foi o que tinha acontecido. She said, yes. Ela, sim, foi isso exatamente que aconteceu. How the previous night he'd gone, it's a long story, but uma for história somebody longa. else, and he'd been converted. Mas enfim, ele se converteu. I was so excited. Eu fiquei tão entusiasmado com isso. I came home Daí a eu few voltei days para casa later, dias após isso. and the next day I had to go and speak at a university Christian group in England. E logo no dia depois que eu cheguei, eu tinha um compromisso de falar numa universidade. And I took him with me. E daí eu levei meu cunhado comigo. And he was in business with his father in construction business. E naquela época ele trabalhava com o pai dele no ramo de construção civil. And as we drove down the road, E enquanto nós dirigíamos, he said to me, you know, we built a series of houses, and I knew where that was in a village not far away. e ele estava comentando comigo que tinha construído com a empresa um condomínio, uma área com muitas casas. He said, you know, we cheated those people. E deixa eu te falar uma coisa, a gente enganou aquelas pessoas, os clientes. We used inferior materials and charged them for the better materials. Nós cobramos o preço do custo da obra com um material bom, mas utilizamos material ruim, de baixa qualidade. And he said to me, that was wrong, wasn't it? E daí ele falou para mim, agora pensando bem, aquilo foi errado, não foi? I said, do you think so? Aí eu falei para ele, você acha Yes. que foi errado? Yes. Ele disse, não, agora eu acho que foi errado. Then he told me something else. Daí ele contou mais um pouquinho. And he said, I'm going to have to put these things right. Aí, what? I'm going to have to put this right. E ele falou para mim, agora eu vou ter que dar jeito de consertar isso. So I said, why are you going to put it right? E eu falei, mas por que você vai fazer isso? Because it was wrong. Aí ele respondeu, porque agora eu sei que foi errado. But it was wrong when you did it as well, about a year ago. Mas eu falei, mas foi errado quando você fez ano passado. He said, yes, but I thought then it was clever. Eu falei, é verdade, mas quando eu fiz ano passado, eu achei que fosse esperteza, sagacidade. Now I know that it's wrong. Agora eu sei que eu fiz besteira, eu fiz errado. I said, who told you it was Não, wrong? eu perguntei para ele, tudo bem, mas He said, quem foi que te disse isso? nobody told me. Ele falou, aí que tá o curioso, ninguém me disse. Well, how do you know it's wrong? Eu falei, mas então como é que você sabe que tá errado? Well, it's obvious, isn't it? Ele falou, mas isso é óbvio, não é? Well, it was obvious 12 months ago, wasn't Eu falei, it? mas isso não foi óbvio ano passado. Yeah, but it's obvious now. Aí ele falou, eu sei, não complica, mas agora é óbvio. I said, Simon, let me tell you something. Eu falei, Simon, vou te contar um negócio, senta aqui, meu. Jesus Christ lives in your heart now. Jesus Cristo agora mora dentro de você. And he works in you. E daí ele trabalha dentro de você. He works in you to will and to act according to his good Ele pleasure. trabalha e age de certa forma que você agora passa a compreender no seu coração, na sua mente e no seu And caráter. if I need evidence that you're born again of the Spirit, this is it. Então, se eu pudesse apontar um sinal de que alguém nasceu de novo, é esse. The law of God has been written into his heart. A lei de Deus é escrita e impressa no coração do sujeito. And when I spoke that night at the university, E quando eu ministrei aquela noite na universidade, there were one or two people who wanted to come to Christ. tinha um grupo, mais duas pessoas que queriam vir para Jesus, queriam se And I was talking converter. to somebody, E daí alguém veio falar comigo. and somebody brought another student to me and said, this student would like to come to Christ. Is there somebody who could talk to him? E daí alguém trouxe um aluno e falou, esse aluno, ele estava aqui na palestra e queria aceitar Jesus. I said, yes, Simon. Aí perguntaram, tem alguém que ele pode falar? Eu falei, claro que tem um obreiro aqui, meu cunhado Simon. He said, no, I've only been a Christian for 4 days. Aí o cunhado falou, não, eu sou cristão há 4 dias só. Simon, you know more in 4 days than most people know in 4 Eu falei, years. meu cunhado, você sabe mais de Jesus em 4 dias do que a maioria das pessoas que dizem que são cristãs. Tell him what happened to you and lead him to É só Christ. você contar para ele o que aconteceu com você e pronto, ele vai se converter também. And he did. Ele fez. And he's still leading people to E Christ. ele continua até hoje trazendo pessoas para o Senhor Jesus. I will put my spirit in you and move you to follow my decrees Eu and keep my colocarei o meu laws. espírito dentro de vocês. And what that means is this, O que isso significa é o seguinte, and this is important. isso é importante.
I'm going to make a statement that illustrates it. Quero fazer uma declaração que vai servir como ilustração. The commandments of the Old Covenant Os mandamentos do Antigo Testamento become the promises of the New Covenant. se transformam em promessas no Novo Testamento e na Nova Aliança. Commandments become promises. Um mandamento que se torna uma promessa. Let me illustrate this. Deixa-me ilustrar. This is a true story Isso é uma história verídica. of a man who was in prison in England. Um homem que esteve preso na Inglaterra. And while he was there, somebody came to the prison every Sunday afternoon and witnessed to him about Christ. E acontece que todos os domingos à tarde iam na prisão para falar de Jesus, para testemunhar. And he became a Christian. Bem, o rapaz se converteu. And when he was released, he was in prison for stealing. He was a thief. Ele esteve preso porque roubou. When he was released from prison, the first thing he wanted to do was to go to a church. Quando ele foi posto em liberdade, a primeira coisa que ele fez foi He didn't know which church to go to. foi ir a uma igreja. E ele não sabia escolher a qual igreja ele iria. So he went into a church on the Sunday and sat down. Daí ele conseguiu achar uma igreja no domingo, se sentou lá. And there on the wall in the front of the church were the 10 commandments, 5 down this side, 5 down that side. E daí, naquela igreja que ele foi aquele domingo, tinha os 10 mandamentos na parede. 5 de um lado do púlpito, 5 do outro lado do púlpito. He thought to himself, that is the last thing I want to see. Daí ele pensou consigo, mas que azar, era a última coisa que eu queria ver. I know my history and my failure. Porque aí eu estou diante, mais uma vez, da minha história, do meu fracasso. I don't want to read those laws that only condemn me. Eu não quero ler essas 10 leis na parede, porque elas vão me condenar. Eu sei que elas vão me condenar. But as the service went on, he began to read them. Mas à medida que o culto foi acontecendo, ele acabou lendo sem querer. And he realized he was reading them very differently. E ele se deu conta que enquanto ele lia Before- lia diferente. Before they said, you shall not steal. It was a command. Porque antes, quando ele lia, não roubarás. But this morning it said, you shall not steal. It was a promise. Mas naquele dia, quando ele foi ao culto e leu, ele leu diferente. Ele leu assim, e você não roubará. Era uma If I promessa. can put words into his mouth, he might have said, thank you, Lord. Se eu pudesse colocar palavras na boca dele, certamente ele diria, graças Senhor. Why? Por quê? Because Christ in you is your hope of glory of hitting the target. Porque Cristo em mim e em nós é a esperança de alcançarmos a medida da glória. He used to say, you shall not bear false witness. Porque era dito antes, was a você command. não dirá falso testemunho. But this morning it said, you will not bear false witness. It was a promise. Mas agora nessa manhã era diferente. A mesma frase soava assim, e você não dirá falso testemunho. Thank you, Lord. Why? Obrigado, Senhor, mas por quê? Because I put my spirit in you and I'll move you to follow my decrees. and Porque keep my Deus laws. então havia colocado o Espírito dentro dele e agora era facilmente de alcançar e de seguir a direção de Deus para se mover como ele espera. It used to say, you shall not commit adultery. It was a command. Antes ele leria, não cometerás adultério. This morning it said, you shall not commit adultery. It was a promise. Nessa manhã soava como uma promessa. E você, vírgula, não cometerá adultério. Thank you, Lord. Why? Obrigado, Senhor, mas por quê? Because I put my law in your mind and written Porque eu in your coloquei a heart. minha I'm your lei na sua God. mente e no seu coração. And all the commandments of the law had become promises E tudo that que era liberated him. mandamento na lei naquela manhã se tornou em promessas para aquela pessoa. And that is true for you and E true isso é for verdade me. também para mim e para você hoje. In Romans 8 and verse 3, Romanos 8 o 8 e versículo 3. Paul wrote there, what the law was powerless to do, and it was weakened by the sinful nature, that is the inability of our broken flesh, what the law was powerless to do, God did by sending his own son in the likeness of sinful man to be a sin offering, and so he condemned sin in sinful man, listen, in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne,
a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. What the law could not do, O que a lei não pôde fazer, God by His Spirit does. Deus fez e continua fazendo pelo agir do seu Espírito. That the righteous requirements of the law might be fully met in us. Que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas. So when the law says you shall not steal, you don't. Então, quando a lei diz assim, não roubarás, você não rouba. When the law says you shall not commit adultery, you don't. Quando a lei diz assim, ó, não cometerás adultério, você não comete. Why? Por quê? Because the Spirit of God now has created new hunger and a thirst for righteousness. Porque o Espírito de Deus agora habitando em você, cria dentro de você fome e sede por querer seguir o padrão moral do caráter de Deus. And if you understand this, Se você entender isso, you'll discover a whole new set of promises in the Bible you didn't know were there. você descobrirá um grupo novo de promessas na palavra que você ainda não tinha se dado conta. Is anybody here got a problem with stealing? Será que tem alguém aqui com problema de roubo, I de don't furto? Não sei, But I have a promise for you. mas eu tenho uma promessa para você. It's in Exodus chapter 20. Êxodo capítulo 20. It was written on tablets of stone. Foi escrito em tábuas de pedra. It used to be a commandment. Foi intencionado para que soasse como um mandamento. You shall not steal. Você não roubará. But now it's become a promise. Mas agora se tornou uma promessa. You will not steal. Você não roubará. Somebody here tonight who's greedy. Alguém nessa noite que talvez esteja lamentando, I've got a promise for you. tem uma promessa para você. It used to be a command Isso em algum tempo foi um mandamento. on tablets of stone, Em tábuas de pedra. but now written in your heart. Mas agora é escrito nas tábuas do seu coração. You will not covet. You'll be satisfied. Você será plenamente satisfeito. Some of us have a problem with sexual temptation we can hardly deal with. Alguns têm problema, por exemplo, de tentação na área do sexo. E tem dificuldade de lidar com isso. Here's a promise for you. Há uma promessa para você. It was written on tablets of stone, Foi escrito em tábuas de pedra. and now written by the Spirit of God in your heart. Mas agora é escrito pelo Espírito Santo nas tábuas do seu coração. You will not commit adultery. Você não cometerá adultério. You won't. Você não irá. Nobody living by the Spirit of God ever commits adultery. Ninguém jamais que vive e é guiado pelo Espírito Santo de Deus jamais cometeu adultério na história. Sabia disso? Of course you can grieve the Spirit and quench the Spirit. É claro que você pode tentar sucumbir e aniquilar e esmagar o Espírito Santo dentro de você. But this is God's commitment to you now. Mas esse é o compromisso e a aliança da parte de Deus com você. You will not commit adultery. Você não vai cometer adultério. Anybody here who gets your priorities all mixed up? You get your priorities mixed up? Alguém aqui nessa noite que talvez não consiga organizar bem as suas prioridades. Is a promise. Há uma promessa. Used to be on tablets of stone. Uma promessa que foi escrita em tábuas de pedra. Now written in your heart. Mas agora é escrita pelo Espírito Santo no seu coração. You will have no other gods before me. That's a Você não promise. terá outros deuses diante de mim. Isso é uma promessa. Everything else will fall into place. Ou seja, tudo mais encontrará o seu lugar na prioridade, no nível certo, sendo que Deus estará sempre em primeiro lugar. And so this wonderful message of Jeremiah Então essa to mensagem Judah, maravilhosa no livro de Jeremias, he's exposed their failure and their sin. que expõe o pecado e as falhas, But the day is going to come mas os dias chegarão, diz a profecia de when there'll be a Jeremias, new covenant. onde chegará uma nova aliança. Through the death, the burial, the resurrection, the Através ascension of Jesus Da Christ, vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. and then the gift of His Holy E Spirit depois da dádiva do Espírito Santo descendo e habitando em nós. to live the life of Jesus Christ Para in you. viver e nos capacitar a vivermos a vida de Jesus aqui. Those laws that condemned you will now Essas be living leis in your heart. que outrora condenavam você, agora se tornam em promessas que irão te abençoar. Now, just one last thing.
Uma última coisa. Does that mean we can be perfect? Isso significa que nós, então, podemos ser perfeitos? Maybe you're thinking, that's what I'm implying. Talvez alguém esteja pensando que é isso que eu estou querendo dizer. But we never promised perfection in this life. Mas nós nunca recebemos a promessa de perfeição nessa vida. And 2 Corinthians chapter 3 and verse 18, 17 and 18. Let me read these two verses. 3:17? Yes, 2 Corinthians 3 verse 17 and 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Verse 17 says, "Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom." You want to read that verse? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. And we, verse 18, with unveiled faces, all reflect the Lord's glory and are being transformed into his likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Now notice the tense of that verse. Agora, atente para esse versículo e as partes que vêm sendo Not colocadas. that we have been transformed in the past tense. Não que já fomos transformados por essa glória, ou seja, essa colocação no passado. Not that we will be transformed into his likeness in the future Não de tense. que seremos transformados, ou seja, flexão no futuro. But we are being transformed into his likeness with ever increasing glory in the present continuous tense. Mas muito pelo contrário, dizendo que nós estamos sendo transformados. É uma ação que está acontecendo agora e vai acontecer amanhã e vai acontecer na segunda e por toda a semana que vem e seguirá sobre nós. With nothing between ourselves and God. Com nada entre nós e Deus e o seu agir. With unveiled faces. We are Mas being descobertos, transformed. nos olhando face a face, sendo transformados. And this is the nature of true spiritual growth. Essa é a natureza do verdadeiro crescimento espiritual. Spiritual growth is not in that we go to more services than we used to. That may be good. But that's not the measure of spiritual growth. A medida do crescimento espiritual não é tão somente alguma coisa que fazíamos e deixamos de fazer. Isso talvez seja um bom sinal, mas não se trata tão somente restritamente a isso. It's not that I read or know more of the Bible than I used to. That's good, but that's not Não é se eu itself the leio measure of mais a growth. Bíblia do que eu costumava ler. De novo, é uma boa indicação, mas não é de fato isso a que se refere. The measure of spiritual growth A medida do crescimento espiritual em nós is there's increasing evidence of Jesus Christ in the way we live. é a evidência constante e crescente de que o Espírito Santo e Jesus Cristo vivem no nosso dia a dia. The way I as a husband treat my wife No modo como eu, enquanto marido, trato minha esposa, should more quickly remind her of the Lord Jesus than it used to. deveria, com o passar do tempo, lembrá-la cada vez mais rapidamente do Senhor Jesus. Now, if she was here tonight, I'd be embarrassed to say that. Agora, se ela estivesse sentada aqui essa noite, a esposa dele, Because possivelmente eu estaria constrangido em There's a falar long isso. way to go. Porque tem um caminho muito longo ainda a ser percorrido. But that's the evidence of spiritual growth. Mas isso é uma evidência do crescimento espiritual. The way as parents we treat our children. Da maneira como os pais tratam a seus filhos. Give them the freedom to go out into this dirty world, but come back home, look into the face of mom and dad and say, that is what's real. Dando a liberdade aos seus filhos para que, quem sabe, saiam e passem um tempo fora, mas ao retornar, possam olhar para o seu pai, para a sua mãe e falar, é isso que Deus expressa através da vida de alguém que segue a Deus. The way we talk to the neighbors next door. Da maneira como falamos com nossos vizinhos de porta. Maybe more importantly, the way we talk about them when they're not listening. The way we talk about them when they're not Talvez a listening. maneira como nós falamos acerca deles quando não estamos perto.
show something of what the Lord Jesus is like. Isso precisa mostrar algo acerca do que Deus já tem feito na nossa vida. The way we spend our money, Da maneira como gastamos o nosso dinheiro, por exemplo. the way we go about our business and work, Da maneira como nós lidamos com nossos negócios e empregos. will increasingly show what Jesus Christ is like. Precisa de uma maneira crescente e constante We are mostrar being o que changed. já havemos recebido da parte do Senhor e o quanto já fomos transformados. Being changed from one degree of glory into Porque another. como está escrito, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Until one day we will be glorified. Até que um dia nós seremos glorificados. And that means we are fully restored into the image Isso of significa God. que alcançaremos o estágio de completamente semelhantes a Deus e restaurados em relação à medida que Deus estabeleceu. Sometimes I tell my wife this. Algumas vezes eu digo para minha esposa o seguinte: One day um dia I'm going to be perfect, eu serei perfeito. but not yet. Eu ainda não cheguei lá. Be patient. Um pouco mais de paciência, querida. And one day you too will be patient. Agora, will be docinho, perfect. um dia você também será perfeito. We are being transformed until one day Porque we are nós glorified. dois estamos sendo transformados. In E the um dia seremos meantime, perfeitos. we battle with sin, with temptation. Enquanto isso acontece, sim, nós somos tentados. Yeah, Enquanto but- isso acontece, sim, nós tropeçamos. We have an old nature that fights against the Spirit. Temos sim a velha natureza tentando nos roubar de viver e desfrutar da nova natureza. And that's within us. Isso tudo dentro de mim e de And the você. devil comes from without, from outside, and attacks E é us. claro, o diabo vai vir e vai tentar do lado de fora nos roubar desse lugar. And this life is a life of battle. Porque essa vida que vivemos é uma vida de guerra, de batalha. But we have in Jesus Christ the restoration Mas of nós the character temos of God. em Jesus Cristo a plena restauração da glória de Deus. And as we live by the Spirit and not by the flesh, E à we'll medida que find nós His vivemos pelo character in Espírito us. e não mais pela carne, nós então encontramos esse lugar de descanso, sabendo que continuamos sendo transformados. And the fruit of the Holy Spirit, E é naturalmente que o fruto do Espírito Santo, it is not the fruit of the Christian. It's not the fruit of the Christian. claro que os frutos do Espírito Santo não são os frutos de um cristão. It's the fruit of the Spirit. O fruto é do Espírito. It is His supernatural work within us É o poder dele sobrenatural agindo em nós. that portrays His character of love, joy, peace, patience, etc. Paciência, bondade, benignidade, longanimidade. So says Jeremiah. Então vai dizer Jeremias: Things are rough at the moment. as coisas são difíceis no momento. Externally, you're doing all the right things. Externalmente, vocês estão fazendo tudo o que é correto aos olhos. But inside it's hollow. Mas dentro de vocês There's É no oco. substance to it. não há substância concreta dentro de The day is vocês. going to come Mas a promessa de Jeremias when the é: mystery haverá um is made dia known. em que o mistério será descoberto. And the hidden ingredient is going to become real in your life. Aquilo que hoje é o mistério oculto será então trazido para a sua vida. I put my law in your hearts Como and on está your mind. escrito: eu colocarei a minha lei no seu coração e na sua I mente. put my spirit in Eu you colocarei meu espírito em and move você. you to follow my decree. E eu farei com que você se mova e obedeça aos meus mandamentos. Christ in you will be your hope of Porque hitting de the target fato, that you've missed. como está escrito, Cristo em nós será a esperança da glória de alcançarmos a medida da glória e da lei. Does that make sense? Será que isso faz sentido para alguém nessa noite? Then let's not just live it in church. Que isso diga para nós que não precisamos apenas viver na igreja. Let's enjoy its truth on Sundays, but let's live it on Mondays. Que não seja algo que apenas seja desfrutado por nós numa noite de domingo. And Tuesday and Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Mas que nos alcance na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. That people may know something of Jesus that they see in you and see E que as in me. pessoas possam saber acerca de Jesus, olhando e convivendo conosco. Let me pray for everyone here. Deixe-me orar por você. Feche seus olhos. Lord, we thank you so much tonight for the fullness of the gospel. Senhor, te agradecemos nessa noite pela plenitude do Evangelho. It's not just getting us out of our sin, Que é não apenas nos
libertar do pecado. It's not just bringing us into a relationship with yourself. Que não é apenas nos permitir desfrutar de um relacionamento contigo. Those things are wonderful and we're grateful for É them. claro que essas coisas são maravilhosas e nós somos gratos ao Senhor por cada uma delas. But it's writing the law of God back into our hearts. Mas é mais do que isso. Trata-se de escrever a lei de Deus em nosso coração. And we know it's impossible to us, Nós sabemos que é impossível, but it is possible to God. mas é possível para o Senhor. And I pray, Lord Jesus, you'll be manifesting your own character more and more E eu in our oro, lives. Senhor Jesus, que o Senhor manifeste mais e mais o seu caráter em nós. We pray it in the name of Jesus Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. and for the glory of Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Amen. Amém.